Para falar de algo que eu e você ou já sonhamos ou estamos sonhando, e eu espero que na verdade você esteja vivendo e não apenas no sonho. Queria falar com você hoje sobre uma história de amor. Quem aqui já não sonhou com uma história de amor, uma linda história de amor? Já? As mulheres, nós homens aí, tem alguns de camisa rosa lá em cima que sonham, né? Mas geralmente o homem, não, esse negócio de amor aí, que é isso aí, eu sou macho, rapaz, isso é coisa para mulher, né? Não, mas os homens também sonham com história de amor. Os homens também sonham em viver uma grande história de amor. Não é verdade, homens? Não, não é verdade. As mulheres sonham em viver uma história de amor? Ah, viu? Então eu estou meio certo hoje só, né? Os homens não, os homens realmente todo mundo macho aqui, ninguém. Mas assim, irmãos, o que precisa para a gente viver uma história de amor? Vamos lá, me ajuda aí. O que é básico para que uma história de amor aconteça? O amor. Alguém disse aí? O amor e o que mais? Não, aí irmão lá já falou respeito, dedicação, companheirismo. Não. Vamos mais básicos ainda. O amor e as partes que vão se amar. Vamos ficar por aqui, tem muita coisa, é verdade, mas basicamente é o que eu estou tentando focar aqui agora precisamos de amor e das duas partes. Concorda com isso? Amém? Você já encontrou a sua parte? Tem amor? Não responda, só pense aí. Está querendo trocar a parte? Não, amém. Tem muita gente por aí achando que essa é a solução, né? Mas irmãos, de fato, nós todos sonhamos com uma história de amor. Quem não sonha, meus irmãos? Qual é o jovem, seja ele um homem ou uma menina, um jovem, menino, menina, que não sonha em ter aquela esposa ou aquele esposo com quem passar os seus dias? Não é bonito isso? Você que tem filhos, filhas, nós não esperamos, nós pais, já não começamos a sonhar para eles uma boa, uma linda história de amor, sim ou não? Sim. Você não ora para que a sua filha, o seu filho encontrem uma serva do Senhor, que possam ser suficientes em Deus para trazer alegria, para ser companheiro, para ser íntimo um do outro, não intimidades que você pensa apenas, mas que compartilha a vida, que compartilha sentimentos, que dialoga, que busca entendimento, que sofre, que luta, que passa por todos os enfrentamentos da vida, mas que está junto, está caminhando, que entende o que a Bíblia diz, que é melhor ser dois do que um, porque quando são dois, um cai, o que acontece? O outro levanta. Sozinho é difícil, ninguém nunca sonhou viver sozinho. Tem alguns desiludidos por aí que não querem mais se juntar com ninguém e acham até que preferem viver sozinhos. Mas quando chega na sua casa, quando entra lá na sua solidão e se encontra apenas com a solidão, com certeza diz, como seria bom. Quando chega no inverno, um cobertorzinho de orelha aqui seria muito bom, né? Claro, nós somos criados para essa interação. Só que na verdade não é desta história de amor que eu quero falar com você nessa noite, mas eu quero ainda assim convidar você a fazer parte de uma linda história de amor, que está oferecida para mim e para você. Uma história de amor que ela vai ter capítulos diferentes, vamos dizer assim. Num destes capítulos, nós vamos estar, cada um de nós, de um dos lados. Lembra que precisa do amor e precisa das partes para se amar. Então nós seremos, num destes capítulos, aqueles que receberão o amor, mas do outro capítulo nós seremos aqueles que darão o amor, e aí a história se completa. Hoje pela manhã nós começamos a meditar nesse texto e eu quero continuar pensando, por isso eu quero convidar você a abrir em sua Bíblia o livro de Jonas, no capítulo 3. Aí alguém deve ter pensado assim, o pastor errou, porque história de amor fala lá em Cantares, né? Jonas não, mas Jonas é uma grande história de amor.
Eu quero ajudar você a entender a dimensão dessa história, a profundidade dessa história e o quanto ela é relevante para mim e para a sua vida nos dias de hoje, sobretudo quando estamos falando de missões. Sobretudo quando estamos estudando na escola bíblica dominical. Eu estou falando aqui porque eu sei que você está demorando para achar, né? Então quando você achar, você fala amém, eu paro e a gente volta para o estudo, tá? Então, sobretudo quando na nossa escola bíblica dominical, hoje de manhã e nos últimos 2 domingos anteriores, nós estudamos o seguinte, que a palavra de Deus, ela precisa, vamos ver os alunos da escola bíblica aí. 2 domingos atrás, qual era o tema da lição? A Bíblia precisa ser... o pessoal da IBD não veio agora à noite, é isso? Mara, me ajuda aí, Mara. Vamos na lição de hoje. A Bíblia precisa ser o quê? Proclamada. Na anterior ela precisava ser vivida. E nessa? Não, vivida no domingo passado. Conhecida. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos viver a Bíblia e precisamos proclamá-la. Então essas 3 lições tivemos nos últimos 3 domingos, contando com hoje. E aí tem tudo a ver com essa história aqui. Achou já? Quer que eu fale mais alguma coisa? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 3, a partir do verso 6. Jonas 3, 6. Que diz assim o texto sagrado: Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas os homens e os animais estejam cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me arrependi, me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é a morte do que viver. Mas o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que saiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? E disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Amém?
Irmãos, aqui há uma grande história de amor. E aqui há o amor revelado e há as partes. Eu queria falar um pouquinho das partes. Por quê? Porque naquela história de amor que nós começamos a introduzir o assunto, nós fazemos de tudo para escolher a melhor outra parte que a gente puder. Não é verdade? Sim ou não? Você não se esforçou muito? O homem aí, o rapaz aí, para galantear a moça lá, não se esforçou muito? Tomava banho, chegava sempre cheirosinho, sempre penteadinho, sempre bem arrumadinho, para conquistar o coração da mocinha. Depois que conquistou, claro, continuou chegando sempre cheirosinho, bem arrumadinho, né? Sempre assim. Nós nos esforçamos e queremos buscar alguém que nos corresponda. Adão fez isso no Éden, quando ele começou a olhar os animais e a dar nome para eles, e diz que ele não encontrou ninguém lá que tivesse a sua altura. E foi necessário que Deus preparasse alguém que estivesse à altura dele, que correspondesse aos anseios dele. Os demais animais da criação não tinham como fazer isso. Precisou que Eva fosse criada, tirada da costela dele, e como carne da carne dele, osso do osso dele, então eles se encontrassem nas suas necessidades, e um passasse a suprir o outro. Então a gente busca isso. Mas é interessante, meus irmãos, que nesta história, Deus estava buscando quem? Quem? Bom, só tem Jonas e os ninivitas. Você vota em quem? Deus estava buscando quem? Os ninivitas. Mas os ninivitas seriam boas pessoas para serem escolhidas para uma história de amor? Não. Não, porque era um povo muito violento. Algumas escavações que foram feitas na cidade de Nínive, Nínive foi a capital do império da Assíria. Lá reinou Senaqueribe. Senaqueribe, nas escavações, acho que 1800 alguma coisa que eu li, um inglês foi escavar por lá e ele encontrou tabuletas e rolos escritos contando as vitórias de Senaqueribe. E Senaqueribe e o povo de Nínive, como nós lemos aqui, um povo extremamente violento. E se tinha uma coisa que eles sabiam fazer muito bem, era saquear os povos mais fracos. E esses camaradas faziam isso muito bem feito. E o reino que eles conquistaram e a maneira como eles foram expandindo as suas fronteiras era violenta e não tinha outra função, outro desejo senão tirar a riqueza dos povos e trazer para dentro deles. Então não era a melhor parte para você dizer assim: puxa, vou amar aquele rapaz ali, que aquele rapaz é um atraso de vida. Aquele rapaz não trabalha, aquele rapaz não se esforça, aquele rapaz vive o dia, acorda tarde, dorme tarde, troca o dia pela noite. Dá para querer casar com um cara desse? Não dá. Puxa, vou casar com aquela moça. Ih, aquela moça não sabe costurar, não sabe pregar um botão, não trabalha nem fora nem dentro de casa, diz que isso e aquilo. Não dá. Você olha, não tem jeito. Às vezes você está tão apaixonado e a mamãe e o papai dizem assim: não vai dar na água esse teu negócio, mas você está tão cegado pelo sentimento que você vai. Aqui nessa história de amor, vamos dizer assim, os ninivitas não eram alguém para a gente escolher para dizer vamos amar essa gente. Mas aí vem a primeira lição dessa grande história de amor. Deus, que é um Deus de amor, o amor de Deus não enxerga da mesma forma que eu e você enxergamos. Quando nós vamos escolher as pessoas para nos relacionarmos com elas, seja por uma simples amizade, nós somos muito exigentes. E escolhemos bem, ou pelo menos nos esforçamos para isso. Queremos escolher alguém com quem a gente possa trocar não apenas tempo bom, mas, se possível, que eu ganhe alguma coisa nesse relacionamento. É assim que a gente faz. Ainda que a gente às vezes não assuma, mas a gente gosta de se relacionar com quem tem algo a nos oferecer. Os ninivitas não tinham nada para oferecer, o testemunho deles era ruim, eles eram gente ruim, mas Deus olhava para aquela gente e ele disse para Jonas: Jonas, eles não sabem discernir entre mão esquerda e mão direita. Eles são tão ignorantes na maneira de agir, na maneira de se comportar,
as cruzadas aí, as investidas que eles têm nos povos, só gera destruição, sofrimento, morte, angústia. O povinho que está perdido nos seus sentimentos, nas suas intenções, nos seus projetos de vida. Mas Deus disse para Jonas: vai lá falar para eles. Só que a palavra, a mensagem que Jonas levou, não era uma mensagem fácil de ser ouvida. Por quê? Porque Jonas entrou no meio da cidade. Eu não vou entrar na história do porquê que Jonas não queria ir, a história onde ele estava fugindo e tal, mas quando ele chegou na cidade, ele começou a andar pela cidade, dizendo assim: 40 dias passarão e vocês serão aniquilados, sitiados aqui. A partir do verso 6, quando essa história chega neste rei maldoso, impiedoso, ladrão, assaltante, usurpador, um homem de coração ruim mesmo para com os estrangeiros, esse rei ouve essa mensagem e ele diz assim: tem algo diferente nessa mensagem. E ele passa um comunicado geral no meio do seu reino e diz assim: olha, ninguém come, ninguém bebe, nem as pessoas, nem os animais. Nós vamos buscar a Deus. Olha que coisa interessante é essa. A proposta que veio do amor de Deus não foi a proposta assim: olha, casa comigo, eu te darei cama, comida, roupa lavada e 1 milhão por mês, que dizia o Mussum em outras épocas lá dos Trapalhões, para quem lembra, né? Não, Deus disse assim: eu trouxe uma mensagem para vocês. Olha, uma mensagem de amor, hein? Mais 40 dias e vocês serão aniquilados, por causa da maldade de vocês, por causa do jeitão de vocês. E aí eles resolvem mudar, eles resolvem parar, rever os conceitos e valores deles e dizer assim: não queremos mais ser assim então, porque se isso que estamos fazendo vai resultar em sofrimento e desgraça para a gente, então vamos parar com esse negócio. E eles param, e é uma parada e uma mudança tão drástica, tão radical, que foi capaz de mover o coração de Deus, para que Deus não executasse aquele juízo que Jonas havia predito. E aí a palavra usa a expressão aqui que Deus arrependeu-se. Não é que ele arrependeu no sentido de: ai, o que eu ia fazer, que peso na consciência que me deu. Não é nesse sentido que Deus se arrependeu, porque o arrependimento, a palavra arrependimento na Bíblia, no básico dela é fazer exatamente isso aqui: eu estou indo para lá, eu viro para lá. Isso é arrepender-se. Arrepender não é ter peso na consciência, igual às vezes a gente acha que é. Ai, estou arrependido, eu choro, eu planteio para lá, eu planteio para cá, eu peço ajuda para um, ajuda para outro, que desgraça que eu cometi. Isso é peso na consciência. Arrependimento é quando eu deixo de fazer aquela coisa ruim que eu fazia, ou que estava prestes a fazer. Eu não quero isso para a minha vida. Então é neste sentido que a palavra está sendo usada aqui para o que Deus faria. Deus iria destruí-los no prazo de 40 dias. Mas o coração deles se moveu tanto de temor a Deus, não medo apenas, mas de respeito a Deus, e eles viraram as atitudes deles. E Deus também, que iria destruir, disse: não vou destruir, agora eu vou abençoar. O contrário da destruição é a bênção. O contrário da desgraça é o cuidado, é o amor de Deus manifesto de todas as formas possíveis. Então aqui é uma grande história de amor. Por quê? Porque um povo enxergou o amor de Deus por eles, que viria uma expressão de justiça, mas eles enxergaram e disseram assim: não, quem sabe Deus se compadeça de nós e não execute essa maldade. Quem sabe? Sabe aquele tiro no escuro? Vamos ver se dá, ver se mata alguma coisa, vamos ver se pega em alguém. Pois pegou. O quem sabe deles virou uma realidade. Deus disse: não farei. Irmãos, que tremendo é isso, porque às vezes eu e você nos achamos indignos para nos apresentar diante de Deus. Temos tantas falhas, e tantos pecados, e tantos erros que cometemos, que a gente acha que Deus não quer mais olhar para a gente, que Deus não está mais a fim de ouvir a nossa oração. É engano nosso. Isso aí é palavra do inimigo na nossa cabeça,
para tentar cegar o nosso entendimento, porque é isso que ele quer fazer, para que a gente não enxergue a luz do Senhor que transforma a vida da gente. É fato que as nossas más escolhas geram péssimos resultados na nossa vida, mas é um fato que aprendemos na palavra e nesta história de amor aqui de Deus para com os ninivitas, que por piores que eu seja, por piores que sejam as coisas que eu já tenha feito, pensado ou sentido na minha vida, se eu me voltar para o Senhor, aquilo que viria como desgraça e maldição, Deus não permite que venha, e Ele passa a me abençoar. Amém, irmãos? Isso é amor de Deus. Eu não sei se você tem alguma falha que te envergonha. Eu não sei se tem alguma luta. Hoje de manhã nós ouvimos alguém dizer assim: olha, pessoa tal fez tanta coisa errada no passado e que ficou notório, que mesmo depois de ter se convertido, os familiares olham e dizem: ah, o passado condena. E às vezes nós vivemos isso com a gente mesmo, e diz assim: o meu passado, não quero nem entrar em contato com ele porque ele é feio. Deus quer entrar em contato com você, apesar do seu passado. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar sentido de pertencer a alguém. Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, Ele me ama. Ele poderia em 40 dias ou em qualquer prazo acabar comigo? Sim, Ele tem todo o poder, mas Ele quer fazer isso? Não. Então Ele me faz entender que o caminho que eu estou andando é terrível lá na frente, para que eu volte e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele fala: claro que eu tenho, eu estava esperando vocês voltarem para mim. É isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez com tanta gente aqui dentro, é isso que Deus quer fazer com você. É pegar esse passado e dizer assim: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo na sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 12. Desculpa, vamos primeiro a Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Chegavam-se a ele, a Jesus, todos os cobradores de impostos e pecadores. Olha, não era gente boa não, hein? Esses camaradas aqui, naquela época, eram muito mal vistos na sociedade. Estes se achegavam a Jesus para ouvi-lo, mas, de forma contrária, os fariseus e os escribas murmuravam. Lembra que os ninivitas se arrependeram e Deus não agiu com dureza sobre eles, pelo contrário, os abençoou e os perdoou? O que aconteceu com Jonas? Ele ficou o quê? Indignado, irado, excessivamente, extremamente. O cabra ficou bravo. Aí os fariseus aqui e os escribas murmuravam e diziam assim: este recebe pecadores e come com eles. Olha só. Então Jesus lhes propôs uma parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia,
varre a casa e a busca com diligência até achá-la, e quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Nós queremos tanto uma história de amor, e quando a gente enxerga uma, nem sempre estamos preparados para fazer parte dela. E é o que estava acontecendo com Jonas, e é o que estava acontecendo com esses escribas e fariseus. O amor de Deus estava sendo demonstrado por aqueles que ninguém queria amar, que todo mundo tinha medo, ou rejeitava, ou ridicularizava. E o Senhor Deus está dizendo: eu os amo mesmo assim. Eu quero transformar a história deles, porque na verdade eu não quero que eles vivam ignorantes a ponto de não saber o que é esquerda e o que é direita. Eu quero me envolver com eles, eu quero estar no meio deles, eu quero fazer diferença no coração deles. Mas Jonas, os fariseus e os escribas, quando percebem a ação de Deus nesse sentido, ficam o quê? Irritados, incomodados, profundamente entristecidos. E Jonas demonstra a sua irritação, demonstra a sua insatisfação, porque ele fala com Deus e ele sai e diz assim: está vendo? Está vendo que o Senhor ia fazer isso mesmo? Eu já sabia desse negócio, por isso que nem vim para cá. Meu Deus do céu, o Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer vivificar. E o homem que é um missionário, que é um profeta de Deus, lá em 2 Reis fala dele, falava no meio do seu povo, era usado por Deus como um profeta. Agora, quando Deus o manda como um missionário a outro povo, ele não quer. Sabe por quê? Hoje de manhã eu falei porque Jonas era egoísta. Onde já se viu um povo estranho? Onde já se viu um povo rebelde, o estrangeiro fazer parte do povo de Deus? Ele não queria saber de ninguém misturando ou contaminando a raça eleita. Ele estava com o seu coração completamente incapaz de reconhecer uma linda história de amor na sua frente. E ele, ao invés de envolver-se com a história de amor e dizer: puxa, eu sou alvo desse amor, lembra que eu falei para você? Assim como os ninivitas, e eu também vou amá-los. Não, ele se irritou profundamente. E eu acho interessante notarmos que a pregação de Jonas, em nenhum momento tem que, com certeza, dá para a gente inferir isso daqui. Duvido que ele tenha chegado naquelas pessoas e estimulado cada uma delas a buscar a Deus, enquanto pregava. A mensagem de Jonas, se dependesse dele, seria apenas de condenação e apontamento. Jonas não estava preocupado se eles poderiam ou não mudar. Na verdade, ele sabia que se eles mudassem, Deus misericordioso, que ama sem limites, abençoaria. Ele não queria. Você está preparado para viver uma história de amor? Esta história de amor, onde Deus quer usar a vida da gente para a gente levar salvação, graça, transformação, onde Deus quer fazer de você um missionário, onde você está querendo se envolver com gente, desenvolver amizades que sejam significativas, onde Deus vai poder usar a sua boca, a sua mão, os seus pés, a sua sabedoria, os seus recursos, para poder dizer para alguém: olha, tem uma vida diferente para ser vivida. Você está disposto a isso? Você consegue entender se o seu coração está ou não pronto para essa jornada, para essa aventura amorosa que Deus tem para com aqueles que estão perdidos? Você está pronto para participar desta alegria celestial por um pecador que se arrepende? Ou você está tão desligado da história de amor que Deus está demonstrando para nós, a ponto de você não apenas não querer, mas até em casos extremos como esses aqui, tanto de Jonas quanto dos fariseus e escribas, se irritar quando isso acontece? Já passou da apatia e da letargia e da não quero me envolver, já agora estou me envolvendo ao contrário, dizendo: não quero, detesto essa ideia, me irrita ver pessoas sendo alvo do amor de Deus. Misericórdia, irmãos. Jonas
é um alerta para mim e para você. A história de Deus aqui com o povo de Nínive é uma grande história de amor. Aí eu quero que você vá para Mateus 12. Eu tinha pedido para você abrir antes. Porque esses mesmos escribas e fariseus viviam tentando achar ocasião para acusar Jesus de alguma coisa. E aí, numa desses encontros deles, perguntaram para Jesus: dá um sinal para a gente aí, Jesus, dessas coisas que o Senhor está dizendo que vai acontecer aí, mostra para a gente. Olha o que ele vai responder. Eu quero ler com você Mateus 12, a partir do verso 38. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, abre parênteses, o povo falso, né? Eles chegavam para Jesus e chamavam Jesus de mestre, Senhor, a ponto dele dizer: não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor, não, gente, eu conheço vocês. Mas eles tinham essa falsidade tão não sai a palavra, quando algo sai assim para fora que fica visível, exteriorizado. Pronto, falei isso aí, né? Que ele chegava e disse assim: mestre. Mas a intenção do coração deles não era reconhecer o senhorio de Jesus, coisa nenhuma. Mas eles usam isso e dizem assim: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Senhor, mostra aí o teu poder para a gente, né? Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, pois não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. E ele vai explicar por quê. O que Jesus está usando com a história de Jonas? Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas, olha, presta atenção, ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Olha que coisa tremenda isso aqui. O Senhor Jesus está reconhecendo essa história que para muitos estudiosos é apenas uma historinha para boi dormir, no máximo uma parábola. Esse negócio de Jonas, um peixe grande, isso não cabe na nossa lógica humana. Mas o próprio Senhor Jesus reconhece que foi um fato ocorrido na história. E ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, o povo soube disso lá. Os homens que o jogaram no mar contaram essa história depois, porque ele apareceu lá e foi pregar em Nínive. Assim também o Filho do Homem, ele estará 3 dias e 3 noites, no mesmo período como Jonas, debaixo, no seio da terra. Mas ele ressurgirá. E aí ele fala: ressurgirão com ele os ninivitas. Aqui é um paralelo que ele está fazendo. Quem são os ninivitas? Aqueles que, alvos do amor de Deus, reconheceram esse tão grande amor e disseram: eu quero isso para a minha vida. Estes ressurgirão. E os ninivitas eram estrangeiros do ponto de vista do judaísmo. Não foram os escolhidos lá de Êxodo. Não foram o povo eleito lá dentro da descendência de Abraão. Mas pela fé, por reconhecer quem é Deus, eles se tornam povo, filhos por adoção, assim como eu e você. Nenhum de nós aqui é judeu. E nós estamos aqui dizendo que somos povo de Deus, porque essa história de amor que Deus demonstrou para os ninivitas está acontecendo comigo e com você. Amém? Você é alvo dessa história de amor. Agora, não seja como Jonas. Deixa o amor de Deus fluir, não apenas te alcançar, mas encher você e passar por você e alcançar outros. Senão não tem sentido. Senão não tem sentido. Deus quer usar a sua vida, você crê nisso? Deus quer ver você militando, servindo, trabalhando. Pastor, eu não tenho condição. Pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz nessa vida. Pastor, o senhor não sabe de onde eu venho. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele te chama assim como chamou os ninivitas.
Pastor, o senhor sabe que eu sou limitado demais. Eu não sei. Deus sabe, mas Ele te capacita. Ele te instrui. Ele revela mistérios, inclusive, para você. Ele te dá dons. Ele quer fazer isso. Ele quer separar alguns de nós para pastores, mestres, apóstolos, no sentido da palavra, para que você tenha ministério, para que você tenha ação, para que a graça de Deus que te alcançou, alcance outros através da sua vida. Irmãos, Deus não quer você aqui sentado como se tivesse uma aboboreira em cima de você e você na sombra vendo a história de amor acontecer. Deus quer você agindo. E eu digo uma coisa para você: sabe por que Jonas foi sentar lá ao oriente da cidade? Ele foi esperar passar o tempo que Deus disse, os 40 dias, porque talvez no fundo do coração dele, ele ainda esperava que Deus mudasse de ideia e de fato jogasse lá um castigo sobre a cidade e ele pudesse dizer assim: yes, acabamos com eles. E Deus vai demonstrar para ele: Jonas, você está se preocupando, Jonas, com uma plantinha que você não plantou, você não regou, você não cuidou, ela não te custou nada. Jonas, aquelas pessoas lá, Jonas, presta atenção, Jonas. Eu digo para você hoje, meu irmão, para de olhar para a boboreira, ou se ela está aí, para de curtir apenas a sombra, ou se ela já secou, para de ficar bravo com o sol, porque tem gente que não sabe discernir a esquerda da direita, precisando que você chegue lá para dizer: o Senhor é Deus e Ele te ama e Ele quer transformar a sua vida. Amém? Eu tenho dito que nós estamos reformando, mas a maior reforma Deus tem que fazer dentro do meu e do seu coração, para que nós sejamos gente do Senhor nessa terra. É tempo, meus irmãos, é tempo de trabalhar. A palavra diz: vai chegar a noite, onde ninguém mais trabalha. É agora, meus irmãos. Quer viver essa história de amor? Levanta e anda para a glória de Deus. Quer fazer parte? Quer ficar apenas sonhando com uma história de amor? A sua não deu tão certo como você queria, ou está maravilhosa, mas tem uma que excede qualquer coisa que você tenha vivido ou apenas imaginado, que é quando você enxerga o amor de Deus, que não fica medindo as pessoas pelo que elas são, pelo que elas oferecem em troca. Deus ama, e não há amor maior do que este, de alguém dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Assim, grandes homens de Deus, que a palavra relata para a gente, fizeram, entregaram a sua vida, entregaram o seu esforço, creram em Deus, se envolveram com a história de amor de Deus para com um perdido, e o Evangelho chegou até mim e até você. A nossa geração vai passar, quantas outras virão eu não sei, só Deus sabe o tempo do fim, mas as próximas gerações ouvirão de nós essa história. Eles conhecerão o Senhor porque nós hoje estamos fazendo a obra com afinco, com dedicação. Ou quem sabe, meus irmãos, não estamos sentados apenas num morrinho ali, debaixo de uma plantinha na sombra, ou quem sabe torrando no sol, de qualquer forma, fora da vontade de Deus. A história não vai contar para a gente como é que terminou o coração de Jonas, mas nesse período da história dele, a gente entende que esse homem estava muito desconectado com o que é ser um servo de Deus. Ele não conseguia entender. Feche seus olhos, ore por um tempinho ao Senhor. Você está onde nessa história de Jonas? Nessa história de amor? Você está ouvindo um chamado de Deus como Jonas ouviu? Jonas, vai lá para Nínive. E aí você está razoando tanto e colocando tantos empecilhos, dizendo: não, Senhor, lá não adianta ir, lá eu já sei do que vai dar, aquele povo lá não presta não, Deus, não vou fazer esse negócio não, vou para outro lado. É nesse momento da história de amor de Deus que você está? Ou você já entrou no barco para fugir para mais longe ainda, e de repente a tempestade está sacudindo o seu barquinho para um lado, para o outro, você ainda não entendeu que Deus quer usar a sua vida? Quem sabe você já esteja até dentro da barriga do peixe, enxergando que Deus é misericordioso, porque agora em pouco você estava quase morrendo,
mas o peixe veio e está levando você para a terra firme. E agora você está cheio de esperança. Oh, coisa boa, a bênção chegou. Eu estava em perigo, mas o Senhor me socorreu. Aí você está agora esfuziante, alegre, contente, porque Deus está te salvando, Deus está te levantando. Só que ao mesmo tempo o seu coração ainda não está entendendo que Deus está fazendo isso para usar a sua vida, para te dar o privilégio de ser um arauto dele, para te dar a graça de você enxergar pessoas sendo transformadas. É por isso que Deus te ama tanto, salvou a sua vida e quer usar a sua vida. Irmãos, não há cristianismo sem ministério cristão. Não há cristianismo para receber apenas. Cristianismo na essência é doação, é envolvimento. Você quer ser chamado cristão, meu irmão? Envolva-se com a obra, envolva-se primeiramente com o Senhor da obra, mas permita que Ele use a sua vida. Não fique apenas sentando aqui na sombra, não. Sai para o campo trabalhar, sabendo que Deus é cheio de misericórdia, cheio de amor, e toda vez que um pecador se voltar para o Senhor arrependido, será transformado assim como eu e você fomos. Quem aqui quer andar assim após o Senhor? Quem aqui quer nesse dia dizer: Deus, usa a minha vida para a tua glória, usa a minha vida para alcançar estes que estão aí sem saber da direita e da esquerda. Deus, não quero me importar com a planta que dá sombra, que cresce ou que murcha. Eu quero olhar para vidas, porque essas têm uma eternidade na presença do Senhor ou eternamente sem o Senhor. É com elas, Senhor, que eu quero me importar. É para elas que eu quero dedicar o meu esforço em teu nome. Alguém aqui que gostaria de dizer isso para o Senhor: usa a minha vida, me dá um ministério, me dá uma obra para fazer em teu nome. Queria orar por você nesse momento, pedir para que você se colocasse em pé em nome de Jesus, onde você está, dizendo: Deus, pode usar, pode me envolver, ainda que tenha que implicar em mudar os meus conceitos sobre as coisas, eu quero me envolver, Senhor. Alguém aqui nessa noite? Amém? Graças a Deus. Quando a gente fica em pé, meus irmãos, a gente está dizendo para o Senhor isso, que coisas tremendas acontecerão, porque essa história de amor é muito maior do que a gente possa imaginar. E você que está ficando em pé, está fazendo parte disso. E Deus vai te agraciar de tal forma que você não vai conseguir se conter em você mesmo. Você se tornará um canal da bênção de Deus, um dispenseiro da graça de Deus. E quanto mais você se tornar esse canal, mais Deus vai encher tudo que tem na sua vida, a começar dos teus celeiros, da tua fazenda, para que você seja um instrumento dele, para que ele possa colocar seja o que for na tua mão, porque você vai fazer isso chegar à frente como bênção, como sinal do amor de Deus a outras pessoas. Por isso, se você está em pé agora, entenda, você está aderindo à maior jornada épica de amor que você jamais conheceu, e você vai ver. E o maior fruto dessa jornada nós veremos na glória, quando nós chegarmos diante do nosso Senhor, e o Senhor olhar para você e dizer assim: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Pai. Oremos ao Senhor. Querido Deus, graças eu te dou, Senhor, porque um dia, Deus, eu ouvi a mensagem da salvação, e ela foi tão forte no meu coração, na minha mente, que eu resolvi, Pai, que queria dedicar a minha vida, o meu tempo, tudo que eu tenho, eu tinha, para o Senhor. E o Senhor me aceitou, Pai, não porque eu era bonzinho demais ou o melhor dos funcionários para trabalhar na tua obra, não, Senhor. Talvez eu era como um ninivita, mas o Senhor não enxergava apenas o meu pecado, porque o Senhor sabe lidar com o meu pecado. E o meu pecado para o Senhor é algo que precisa ser esquecido, deixado para trás, lavado com o precioso sangue de Cristo. E o Senhor fez isso na minha vida.
O Senhor me deu o privilégio de servir no ministério, um privilégio que eu tenho, que eu te agradeço a cada dia, Senhor. E obrigado a Deus, porque essas pessoas que estão em pé nessa hora, elas estão dizendo: Deus, eu quero um ministério para mim. E necessariamente não serão pastores, missionários, ou qualquer coisa desse tipo, mas onde quer que eles estiverem, em qualquer circunstância da vida, sabem que serão instrumentos do Senhor e estarão dispostos a falar em nome do Senhor, a agir em nome do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor eu agradeço, porque pela fé, Deus, na palavra que estão ouvindo, eles estão em pé nessa hora, e essa é a tua palavra, não a minha. E eles estão entendendo que, como Jonas, eles não querem ser, mas eles querem levar a mensagem do amor com amor, apaixonados por essa mensagem, entregues a esta jornada. Senhor, quando o Senhor chamou os discípulos, o Senhor disse: não tem onde reclinar a cabeça, haverá luta, dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, eles estão aqui, Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor os anime, os fortaleça e abra, Senhor, a visão espiritual, a visão da fé destes irmãos e irmãs que estão em pé, Pai, para que eles enxerguem, Deus, a grandiosidade da obra que eles estão dizendo que querem fazer parte. E Deus, enxergando isso, que eles se lancem nessa obra com todo o coração, com toda a força da alma deles, com todo o entendimento deles, Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo, independente de como é, de como está, do que já fez esse próximo, como a eles mesmos, Senhor. Abençoa, Deus, que esta igreja, que este rebanho seja formado de gente assim, Senhor, de gente que se dedica, de gente que crê, que serve, que com amor se envolve nessa história de amor. Obrigado nesta hora, Senhor. Eu oro, eu peço e eu agradeço por estas vidas que hoje se consagram em nome de Jesus. Amém, Senhor.